Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim porque o vídeo de hoje está imperdível. O torcedor do Vitória saiu do Barradão com um nó na garganta. Porque não foi só o resultado que doeu, foi o enredo repetido de um filme que já virou rotina. Pela 9ª vez na temporada, o rubro-negro baiano deixou pontos escaparem nos minutos finais. 9 vezes. E essa sequência não só derruba a moral, como mina a confiança de um grupo que, apesar de todas as limitações, tem lutado, tem competido e tem se entregado ao máximo dentro de campo. A noite que parecia de festa acabou se transformando em frustração, tristeza e indignação. O Vitória começou o jogo com uma postura que há tempos a torcida esperava ver. Desde o apito inicial, o time mostrou concentração, encaixou a marcação, pressionou o Palmeiras e não deixou o adversário respirar. No primeiro tempo, o que se viu foi um time vibrante com intensidade, vencendo duelos individuais no meio-campo e criando oportunidades. A pressão deu resultado. Mesmo depois de um início de jogo mais estudado, o Vitória cresceu e tomou as rédeas da partida. Renato Kaiser apareceu na área e abriu o placar para a explosão da torcida que lotava as arquibancadas com mais de 17 mil vozes apaixonadas. E não parou por aí. O time voltou do intervalo ainda com a mesma pegada. O segundo tempo começou equilibrado, mas o Vitória continuava ligado. Até que Eric recebeu, limpou e acertou um chutaço no ângulo. Um golaço que parecia decretar uma noite histórica no Barradão. 2-0 no Palmeiras. Sim, no Palmeiras. Um dos times mais fortes do futebol brasileiro, recheado de jogadores experientes e de qualidade. A empolgação era justa. A torcida pulava, cantava, acreditava. Mas aí veio a virada do roteiro. Aquela parte que o torcedor do Vitória já conhece demais. Logo após o segundo gol, o Palmeiras reagiu como quem sabe o que está fazendo. Não deu tempo nem de saborear a vantagem. O time paulista colocou em campo 4 titulares de uma vez. Jogadores acostumados com decisões com Libertadores com títulos. E aí ficou nítido o abismo entre os elencos. Enquanto o Vitória contava com atletas no limite físico e técnico, o Palmeiras mudava de patamar com suas peças de reposição. O gol de pênalti que diminuiu o placar caiu como um balde de água fria no rubro-negro. Foi um momento que desestabilizou tudo. O castelo construído com tanto esforço começou a desmoronar ali. E não dá para dizer que foi só azar. Houve falhas, houve desatenção, houve erro de leitura no banco também. O Vitória se encolheu demais, tentou segurar o resultado jogando com 3 zagueiros, o que por si só não é um problema. Mas não tinha válvula de escape, não tinha contra-ataque, não tinha velocidade na transição, o time ficou entrincheirado no seu campo defensivo sem conseguir sair jogando, sem agredir, sem assustar. E com o Palmeiras todo dentro do campo de ataque, com laterais virando ponta zagueiro aparecendo na linha de fundo, era questão de tempo até o empate sair. E saiu. Cruzamento na área, falha de posicionamento, falha de marcação e o Facundo Torres apareceu livre para empatar. A bola ainda bateu na mão do goleiro na trave, mas entrou. Entrou para matar qualquer esperança de vitória. E o torcedor que tinha cantado, apoiado, acreditado até o fim, viu mais uma vez o time deixar escapar um resultado que estava nas mãos? É impossível não se revoltar. Não tem como não sentir, porque não foi um jogo em que o Vitória foi dominado, muito pelo contrário, o time fez um jogo digno, encarou de frente, jogou bola, mostrou organização, garra, vontade, mas no fim das contas esbarrou em 2 problemas graves que vêm se repetindo ao longo da temporada: a falta de qualidade no elenco e a incapacidade de segurar o resultado nos minutos finais. É sempre um detalhe que escapa. É sempre uma bola cruzada mal cortada, uma marcação mal feita, uma substituição que não encaixa. Isso somado custa caro. Custa pontos, custa posição na tabela, custa confiança. O mais dolorido é que esse cenário não é novo. Contra o Sport já tinha sido assim. Contra o Atlético Mineiro também, contra o Juventude nem se fala. É uma repetição de erros que, se não forem corrigidos, vão cobrar um preço alto lá na frente.
O Vitória hoje poderia estar com 27 pontos brigando no meio da tabela com tranquilidade, mas está ali tentando escapar da parte de baixo com a corda no pescoço justamente porque não consegue matar o jogo quando tem a chance. E a frustração não é só da torcida. Os próprios jogadores sentiram o golpe. Ronald, enquanto teve fôlego, foi um dos melhores em campo. Osvaldo tentou, brigou, correu até onde deu. Renato Kaiser fez seu papel lá na frente. Claudinho teve um duelo duríssimo contra o Sousa e mesmo não conseguindo evitar o cruzamento no lance do segundo gol, foi um guerreiro em campo. Mas quando o banco é acionado e não tem a mesma força, fica complicado. O Palmeiras colocou em campo Vitor Roque, Piquerez, Facundo Torres, enquanto o Vitória tentou com o que tinha. E aí a diferença aparece, não tem como fugir disso. Futebol é coletivo, mas também é talento individual. E quando o jogo aperta, o talento faz a diferença. Não adianta segurar o tempo todo sem conseguir assustar o adversário. É como segurar um elástico esticado no limite, uma hora vai arrebentar. E arrebentou de novo. Teve ainda a polêmica do pênalti. O de Baralhas em cima do atacante do Palmeiras gerou muita discussão. Na hora da transmissão parecia claro. Depois, vendo os replays, fica aquela dúvida. Foi um toque? Foi, mas teve força para derrubar. Ou foi mais o movimento do atacante buscando o contato? Lance interpretativo como sempre. Mas o que mais revolta é o lance seguinte do possível pênalti para o Vitória. A bola bate no braço de Piquerez dentro da área com o braço aberto e nem foi revisado no VAR. Nada. Silêncio. Esse tipo de decisão ou ausência dela mexe com o emocional de qualquer um. E emocional é algo que precisa ser recuperado imediatamente, porque agora vem uma pedreira. Jogo fora de casa contra o São Paulo no Morumbi, onde o Vitória historicamente sofre. Ano passado perdeu lá, inclusive, com gol de Eric, que agora está emprestado e provavelmente não vai poder jogar. Cáceres também está fora lesionado e suspenso. E aí o quebra-cabeça aumenta. Claudinho deve ter nova chance, mas Carille vai precisar pensar numa estratégia sólida, porque o adversário vem em crescimento com Hernan Crespo, mexendo com o ambiente e dando nova cara ao time paulista. A missão é clara, o Vitória precisa reagir. Não tem muito espaço para lamentação, o campeonato não para e se perder os pontos em casa vai ter que buscar fora. É isso, o time precisa aprender a sofrer sem se desorganizar. Precisa saber quando atacar, quando segurar, quando mudar. O ritmo. E o treinador precisa olhar para o banco e entender que às vezes é melhor colocar um jogador leve que ofereça velocidade do que insistir em quem não tem explosão para puxar contra-ataque. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, faltou essa leitura. Romarinho poderia ter entrado antes para dar opção de profundidade. Renzo não tem essa característica. Rubens Ismael também não. PP já estava esgotado e o time ficou acuado. A partir do momento que o Palmeiras empurrou os 11 jogadores para o campo de ataque, o Vitória não conseguiu mais sair. Não é questão de esquema. 3 zagueiros não é problema. O problema é ficar preso lá atrás sem reação. Quando isso acontece, o adversário sente o cheiro de sangue e parte para cima. E foi exatamente isso que aconteceu quando Facundo Torres marcou o segundo, o cenário já estava desenhado. O torcedor sentiu o filme se repetir. A festa virou lamento. A vibração deu lugar ao silêncio. E a frustração tomou conta mais uma vez. Porque esse time do Vitória, mesmo com todas as suas limitações, merece mais. Merece colher frutos do esforço. Merece ver sua entrega sendo recompensada. Mas o futebol não tem justiça. E o Vitória vai precisar encontrar dentro de si uma maneira de dar a volta por cima. Tem que ser agora! Tem que ser já! Porque se continuar deixando escapar pontos no final, a conta vai ser pesada. E torcedor nenhum aguenta viver de quase o tempo todo. E quando a gente fala de frustração, não é só o torcedor que sente. O clima no grupo também pesa. Dá pra perceber nos rostos, nas reações dentro de campo, nas entrevistas depois do jogo? O Vitória vem acumulando feridas emocionais que não cicatrizam porque são sempre reabertas com o mesmo corte-gol sofrido, nos acréscimos empate amargo, pontos perdidos que poderiam mudar o rumo da temporada. O jogo contra o Palmeiras é mais um capítulo dessa novela indigesta, onde o final é conhecido e dolorido. E o mais complicado é que essa dor vem mesmo depois de um desempenho coletivo que em muitos momentos foi bom. O Vitória não foi inferior. O Vitória competiu. E talvez, por isso dou ainda mais,
A gente viu um time organizado com postura com entrega, fazendo um dos primeiros tempos mais intensos e corajosos da temporada. A marcação encaixou bem. O meio-campo com Baralhas e PP foi agressivo, mordendo, cercando, vencendo duelos. A defesa, com Zé Marcos, Lucas Esteves e Edu, mostrou solidez até certo ponto. E lá na frente, Renato Kaiser e Eric deram conta do recado, sendo perigosos e eficientes. Quando o Vitória fez 2-0, o torcedor acreditou e com razão. Era um resultado construído com suor, com luta. Era merecido. Mas o futebol, além de cruel, é traiçoeiro. E o adversário era um gigante que, mesmo machucado, tem poder de reação. O Palmeiras mostrou isso quando colocou seus titulares em campo. Jogadores que mudam o jogo só com a presença. O cenário virou de cabeça para baixo. O Vitória já não conseguia respirar. Ficou claro que fisicamente o time baiano começava a se arrastar, os espaços apareceram, a posse de bola sumiu, a saída de bola virou um drama. E aí vem o erro de leitura. Carille até tenta proteger o sistema defensivo com 3 zagueiros, mas não pensa no que fazer com a bola quando recupera a posse. O time precisava de escape de velocidade de alguém para puxar contra-ataque e desafogar a pressão. Não tinha. E o Palmeiras foi cercando, pressionando, empurrando o Vitória contra a parede. Era um cerco. E quando isso acontece, o gol vira consequência. O problema não é usar 3 zagueiros. Isso é legítimo, faz parte do repertório tático de qualquer equipe. O problema é você usar uma estratégia sem as peças adequadas para que ela funcione. Renzo, por exemplo, não tem essa característica de arrancada de contra-ataque. Ele é rápido em linha reta, mas não tem aquela condução agressiva, não arrasta o jogo. Rubens Ismael também não é esse jogador. Fabri até tenta, mas é pouco. E aí o Vitória se fecha sem ter como respirar. E aí vira um alvo fácil para um time que tem qualidade e repertório ofensivo. O segundo tempo foi isso. Um time empurrado para trás, acuado, tentando resistir com as armas que tinha, mas sem conseguir sair do sufoco. E mesmo com o Palmeiras atacando muito a defesa, se portava bem até certo ponto. Só que, como já aconteceu outras vezes, bastou um cruzamento, uma bola na área, um pequeno vacilo e pronto, a vantagem escorreu pelas mãos. E quando o empate veio, não foi surpresa para ninguém, foi o desenrolar natural de um enredo que se repete. E isso é o mais frustrante, porque não é falta de empenho, é falta de entendimento estratégico, de leitura de jogo, de peças adequadas no momento certo. E nesse caldeirão emocional, ainda teve espaço para polêmica. O pênalti marcado para o Palmeiras gerou discussão. Na transmissão parecia claro. Depois, nos replays, já se via que era um lance interpretativo, um trancapé, um contato leve, mas que derruba porque os dois estão em movimento. Dava para marcar, mas também dava para deixar seguir. O problema maior é que minutos depois teve um lance claro de mão do Piqueres dentro da área. Braço aberto, bola desviada e nada. Nem revisão do VAR, nem chamada. E é aí que a revolta aumenta. Não é só pelo lance em si, mas pela ausência de critério, pela falta de atenção em um momento decisivo. Isso desestabiliza qualquer equipe. A arbitragem no Brasil é um capítulo à parte. E não dá para colocar toda a culpa nela, mas também não dá para fingir que isso não afeta o emocional dos times, principalmente os que já estão mais fragilizados pela tabela. O Vitória tem vivido esse tipo de situação repetidamente e chega um momento que isso cansa tirar confiança. É como correr atrás de algo que nunca se alcança. E a conta vem principalmente quando o time perde a capacidade de controlar as emoções e os momentos-chave do jogo. O recado para Carille é claro, é hora de rever escolhas, de analisar friamente o que está faltando nos minutos finais. O time não é ruim, não é um elenco brilhante, mas tem competitividade. O problema está no ajuste fino, na gestão do cansaço, na escolha de peças para reagir ao jogo, principalmente quando a vantagem está nas mãos. É preciso mudar a mentalidade. O Vitória precisa parar de se contentar com o quase deu, porque o quase não enche a tabela, o quase não afasta do rebaixamento. O quase não leva a lugar nenhum e agora vem o São Paulo pela frente. No Morumbi, um lugar que historicamente não traz boas lembranças para o rubro-negro. Ano passado, inclusive, foi palco de mais uma derrota dolorosa. E para esse jogo, o Vitória chega desfalcado. Eric não joga. Cáceres está fora. E aí o quebra-cabeça aumenta. Claudinho deve ganhar nova oportunidade, mas a responsabilidade de Carille será enorme.
Ele vai precisar montar um time que saiba sofrer, que saiba reagir, que não entre em campo já derrotado mentalmente. Porque o São Paulo vem em crescimento, com ambiente favorável, com Crespo de volta e jogadores ganhando confiança. É preciso encarar o jogo com inteligência, saber que talvez não seja possível dominar, mas que dá para competir. E acima de tudo, não repetir os erros dos jogos anteriores. Não adianta sair na frente e depois recuar sem ter saída. Isso já está provado que não funciona. O Vitória precisa ser reativo, mas com estratégia. Precisa de alguém que quebre linha, que ganhe tempo com a bola no pé, que assuste o adversário mesmo com menos posse? Não dá para aceitar ser encurralado de novo. A torcida vai continuar apoiando como sempre fez. Mais de 17 mil pessoas no Barradão numa noite de semana contra um dos gigantes do futebol brasileiro. Isso é gigante! Isso é amor incondicional. E o time precisa retribuir. Não com discurso, mas com atitude, com resultado. Porque a tabela não perdoa. Os pontos que escapam hoje farão falta amanhã. E não tem espaço para mais vacilos. Se a conta continuar vindo pesada, vai faltar fôlego na reta final. E o Vitória não pode mais viver desse risco permanente. É claro que existem fatores fora do campo que influenciam. Elenco curto, orçamento limitado, desgaste físico, pressão constante. Mas também é preciso cobrar, porque em vários desses jogos o time teve o controle e não soube o que fazer com ele. Contra o Sport, por exemplo, a diferença técnica não era absurda. E mesmo assim o resultado escapou. Contra o Atlético Mineiro, o Vitória fez um grande jogo, mas novamente faltou frieza nos momentos decisivos. E agora, contra o Palmeiras, com um dos melhores desempenhos do ano, novamente o resultado não veio. O futebol é sobre aproveitar os momentos. Não adianta ser melhor por 60, 70 minutos e desmoronar nos últimos 5. Isso é o que separa os times competitivos dos times vencedores. E o Vitória, se quiser mudar de patamar, precisa dar esse salto. Precisa transformar esforço em ponto. Precisa transformar boa atuação em vitória. Porque não dá para viver só de elogio. O que fica de lição desse jogo é que o time tem potencial, mas precisa de mais. Mais inteligência tática, mais presença física nos momentos finais, mais alternativas no banco e principalmente mais controle emocional, porque não adianta jogar bem e falhar sempre no mesmo ponto. O adversário já sabe como explorar isso e a sequência vai continuar cruel se não houver mudança. O torcedor já entendeu o espírito do time, viu vontade, viu entrega, mas isso não basta. O torcedor quer comemorar, quer ver a bola entrar e os 3 pontos chegarem. Quer parar de sair do estádio com essa sensação de que faltou pouco? Faltou só um detalhe, porque detalhe demais vira problema crônico. E problema crônico no Brasileirão é sentença de rebaixamento. O Vitória precisa recuperar a autoestima. Precisa parar de se contentar com atuações boas e resultados ruins. Tem que ser cruel também. Tem que matar o jogo quando tiver a chance. Tem que aprender a sofrer sem desmoronar. Porque gostando ou não, esse é o futebol de hoje. É jogo competitivo do primeiro ao último minuto. E quem vacila, paga. O Vitória tá pagando. Tá vendo pontos que valem ouro escorrerem entre os dedos? E agora é virar a chave. Juntar os cacos. Trabalhar a semana inteira pensando em um São Paulo que vai vir forte. Mas também sabendo que é possível surpreender. Porque se o time conseguiu fazer 2-0 no Palmeiras, pode sim competir com qualquer um. Mas tem que saber competir até o fim. Não até os 40 do segundo tempo, até os 50, até o apito final. É hora de atitude, hora de coragem, hora de encarar cada jogo como uma decisão, porque no fim o que fica são os pontos, e esses o Vitória não pode mais deixar escapar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos movimentos mais surpreendentes e impactantes de sua história recente. Nos bastidores da elite do esporte, rumores começam a circular com força nos corredores das principais redações esportivas do país. O presidente do Paris Saint-Germain, o influente Nasser Al-Khelaifi, estaria de olho no Esporte Clube Vitória?
tradicional time de Salvador, com a intenção de transformá-lo em uma verdadeira potência do futebol sul-americano. A proposta, ainda mantida em sigilo, envolveria cifras milionárias e a promessa de revolucionar a estrutura do clube baiano, que nos últimos anos tem oscilado entre a Série A e a Série B. Fontes ligadas ao mercado de transferências afirmam que intermediários do mundo árabe já teriam iniciado conversas preliminares com dirigentes do Vitória, sinalizando o interesse em um investimento direto no clube, o que poderia incluir a modernização do Barradão, a aquisição de jogadores de alto nível e até mesmo a contratação de profissionais europeus para a comissão técnica. Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido emitida até o momento, o burburinho é suficiente para agitar torcedores e especialistas que já debatem os impactos que uma iniciativa como essa poderia causar no cenário esportivo nacional. A possível chegada de Nasser Al-Khelaifi ao Vitória não seria apenas um marco para o clube, mas também uma mudança de paradigma para o futebol brasileiro como um todo. O presidente do PSG, conhecido por comandar projetos ambiciosos na Europa e por transformar o time parisiense em uma superpotência global, estaria avaliando o mercado sul-americano como próxima fronteira para seus investimentos esportivos. O Brasil, com sua paixão única pelo futebol e um mercado em constante efervescência, desponta como um terreno fértil para esse tipo de estratégia. Segundo informações não confirmadas, Al-Khelaifi estaria encantado com o potencial de crescimento do Vitória Clube, com história centenária, uma torcida vibrante e uma base formadora que já revelou talentos como Bebeto Dida e Hulk.